Boa tarde, queridos, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez com vocês para nós falarmos sobre hipnose, conforme eu prometi que faria. Eu quero explicar a vocês o que é a hipnose e como funciona a hipnose. Porque como eu sou pastor, sou hipnólogo e sou psicanalista, algumas pessoas ficam preocupadas com o meu trabalho com a hipnose, porque acreditam que a hipnose está ligada ao esoterismo. E na realidade, a hipnose não tem nada a ver com esoterismo. Principalmente o nosso trabalho aqui, que é hipnose clínica, ok? Preste bastante atenção, hipnose clínica, porque existem dois tipos de hipnose. A hipnose ericksoniana, a hipnose clínica, para tratar problemas que vêm da saúde mental. E a hipnose de palco, que é aquela brincadeira toda de fazer a pessoa esquecer o nome, esquecer uma letra, né? Que é muito praticada por alguns hipnólogos que usam para diversão popular. No nosso caso não. Não é para diversão, e sim para tratamento e para cura. Então ela não é esotérica, porque o esoterismo, ele trabalha com ciências ocultas. O esoterismo trabalha com fenômenos paranormais. O esoterismo, ele trabalha com tarô, com baralho cigano, com quiromancia, leitura de mãos. Ele trabalha com todas essas coisas. E normalmente quem pratica esse tipo de trabalho, ou esse tipo de doutrina, vamos dizer assim, é um pequeno grupo são chamados de iniciados, ok? Uma outra coisa que também a hipnose clínica não tem absolutamente ligação nenhuma é com as ciências holísticas. O que é uma ciência holística? O holístico, ele está preocupado com o todo. Ele se preocupa com o homem, por exemplo, na doutrina do homem, com o todo. Tá? Então, enquanto nós, na psicanálise, na hipnoterapia, nós nos preocupamos com detalhes, com pedaços, com retalhos, onde nós vamos buscar o conhecimento de cada uma dessas partes, e cada parte encontrada trará uma cura no todo. Então, para você ter uma ideia só do começo da hipnoterapia, a hipnoterapia, ela começa muito tempo antes, só que com outros nomes, né? Ela foi chamada de mesmerismo, que era, por exemplo, um grupo que praticava de uma forma que eles acreditavam que tudo era gerido por uma energia telúrica, né? Energia da Terra, e uma energia também que existia na água. Então, quando essas energias elas eram retiradas, elas podiam ser, como que eu vou dizer assim, colocadas assim, aplicadas no corpo de uma pessoa, e que isso trazia cura. Mas nesse tempo, por exemplo, a grande preocupação deles eram as pessoas histéricas, pessoas mais gravemente perturbadas no histerismo, tá? Então, eles interpretavam isso como uma indicação de patologia física, não mental. Então, a maior influência depois, na realidade, foi em uma pessoa muito conhecida, todo mundo conhece, Sigmund Freud, que ele é o pai da psicologia, também da psicanálise, e foi um grande aluno de Breuer na parte da hipnoterapia. E ele começou a utilizar a hipnose, tá? Durante os anos de 1940, mais ou menos, lá início, né, do século, início quase metade do século XIX, tá? E a teoria dele diz respeito a um inconsciente dinâmico como fonte de psicopatologia, inspirada nas demonstrações de um outro médico chamado Charcot. Então, houve influência em muitos outros médicos
que passaram a teorizar, tá? Teve a transformação do mesmerismo, por exemplo, que era essa forma de trabalhar que eu disse para vocês, tá? Que foi influenciada em Auguste Liebelt e seu colega professor de medicina, Hippolyte Bernheim, ambos da cidade francesa de Nancy, por volta de 1880. Então vejam que não é uma coisa nova. Vejam que é muito, mas muito importante, tá? Freud, ele estudou brevemente com Charcot e Bernheim. A hipnose foi um componente proeminente no trabalho terapêutico inicial de Freud. Embora ele tivesse usado a hipnose desde que abriu seu consultório em 1887, inicialmente ele usava a técnica simplesmente para remover sintomas por intermédio de sugestões. Mas quando ele não encontrou muitos bons resultados pela forma que ele estava usando, então ele mudou para o método catártico, que foi muito melhor, muito, em decorrência do relato de Breuer sobre o caso de uma paciente que eles denominam apenas de Ana O. Muito, muito famoso esse caso. Ana O, porque o caso, por exemplo, não podia se colocar o nome completo dos pacientes nos estudos, tá? Em 1889, o caso da Frau Emily von Enne, ou seja, a senhorita Emily von Enne, pela primeira vez Freud usou o método catártico de Breuer para o tratamento de uma multiplicidade de queixas histéricas. Então, ele trabalhou bastante com isso. Ele foi muito, mas muito feliz depois disso nos tratamentos que ele utilizou através da hipnose e continuou usando em todo o seu tempo, apesar de ser um grande psicologista, tá? Depois vem, por exemplo, Milton H. Erickson, de 1901 a 1980, já dentro do século XIX, tá? Erickson é um nome muito conhecido. O estilo de hipnose que nós utilizamos hoje é chamada de hipnose ericksoniana. Então ele se tornou um inovador clínico, tá? Altamente influente e praticante da hipnose, porque ele era um médico também. Algumas das ideias de Erickson sobre a natureza da hipnose não foram confirmadas. No entanto, muitas de suas técnicas inovadoras, por exemplo, a ressignificação, as intervenções paradoxais, têm uma base na pesquisa em psicologia clínica, cognitiva e social. A onda de interesse pelas técnicas de Erickson desempenhou um papel na volta do fascínio histórico da hipnose como uma metodologia de profundas implicações para intervenções terapêuticas. O crescimento da hipnose foi facilitado pelo advento da sociedade de hipnose, como também de grupos que expandiram o repertório clínico e de treinamento de muitos indivíduos em uma gama de profissão, incluindo tratamento social e odontologia, como também a combinação aprimorada de métodos hipnóticos com intervenções cognitivas comportamentais. Essas estratégias são focadas no problema, com estudos experimentais de fenômenos hipnóticos, até as controvérsias sobre o uso da hipnose para recuperar a memória no tratamento de transtornos dissociativos. O advento do movimento da psicologia da saúde impulsionou a hipnose para a corrente principal da psicologia clínica, onde ela reside até hoje, tendo se transformado em uma ferramenta terapêutica importantíssima para tratamento. Síndrome do pânico, fobias diversas, depressão, crise de ansiedade, déficit de atenção e aprendizado, fibromialgia, capacitação pessoal, baixa autoestima, emagrecimento,
cura dos mais diversos vícios. Então veja que não tem nada a ver com o que algumas pessoas dizem sobre a psicanálise e sobre a hipnoterapia ligada a ela. Ok, queridos? Então meu nome é Valdir Bernardes, sou psicanalista, hipnoterapeuta, meu telefone é 98491-7515 e quando você quiser ou precisar, marque a sua consulta. Um abraço para todos vocês.